Você já ouviu falar do Skunk Works? Bom, apesar do nome, essa não é nenhuma banda de rock ou qualquer coisa assim, mas um pseudônimo oficial para os programas de desenvolvimento avançado da corporação americana Lockheed Martin. Em outras palavras, ela é uma divisão privada que executa contratos ultra-secretos para o governo americano, sendo responsável por alguns dos projetos espaciais mais inovadores e revolucionários da história. Aeronaves, jatos furtivos e tecnologias de defesa tão secretas que só serão desclassificadas daqui a décadas. Se a Área 51 tivesse uma oficina, a Skunk Works estaria trabalhando nela. A história da Skunk Works começa durante a Segunda Guerra, quando alguns engenheiros da Lockheed Martin receberam a missão de construir um caça-jato em tempo recorde. O engenheiro escolhido para comandar esse projeto foi Kelly Johnson, que alguns anos antes já havia surpreendido a todos da companhia. Lá em 1938, todos os engenheiros da Lockheed estavam ocupados se preparando para construir bombardeiros de reconhecimento, tal como tinham combinado num contrato. No entanto, uma pequena equipe de engenheiros acabou recebendo uma missão diferente dos demais, ficando incumbidos de projetar o primeiro protótipo do caça P-38 Lightning. Kelly Johnson estava entre esses engenheiros. Por se tratar de uma equipe pequena e por terem em mãos um projeto altamente secreto, eles acabaram se separando dos demais engenheiros da fábrica. Numa seção isolada de todos os outros, eles realizavam testes secretos e incorporavam características avançadas a esse novo caça. Depois de algum tempo, eles conseguiram aquilo que estavam buscando, o XP-38, que se tornou o primeiro caça de 400 milhas por hora do mundo. Ter sucesso nesse projeto secreto, com uma equipe pequena, enquanto todos os outros funcionários da empresa lidavam com a demanda normal, trouxe uma certa fama a Kelly Johnson. Quando a Segunda Guerra estava no seu auge, a Força Aérea do Exército se reuniu com representantes da Lockheed para fazer um pedido. Eles queriam realizar a construção de um caça-jato. Nesse ponto da guerra, os jatos alemães representavam um enorme perigo e era necessário que eles pudessem competir de igual para igual. A Lockheed foi a escolhida para desenvolver esses caças, mas com dois detalhes. Precisava ser algo ultra secreto e precisava ser feito o mais rápido possível. De princípio, essa havia sido apenas uma reunião inicial, sendo que ainda seria necessário um contrato formal para que eles efetivassem o projeto. Pouco tempo após a reunião, o jovem engenheiro Kelly Johnson já tinha em mãos um protótipo do projeto para o caça-jato XP-80, sendo que 2 dias depois, a Lockheed já tinha dado o aval para ele começar a desenvolver o projeto. O grande detalhe aqui, e que fez a Skunk Works se destacar, estava justamente na rapidez deles, principalmente pelo fato de que eles não se prendiam a burocracias. É uma vantagem fantástica. O contrato formal entre a Força Aérea e a Lockheed para a construção do XP-80 só foi liberado 4 meses após os trabalhos já terem iniciado. Imagina só se eles realmente tivessem esperado que a papelada toda fosse aprovada para começarem a trabalhar, hein? Com o tempo, a Skunk Works ganhou essa fama de, após apenas uma reunião e um aperto de mãos, os projetos já começassem logo no dia seguinte, mesmo que o contrato oficial só fosse ficar pronto dali a meses. Já com relação ao nome Skunk Works, ele nasceu de um trocadilho com uma história em quadrinhos, um telefonema por engano e uma quase demissão para hoje ter um significado próprio. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas durante os anos 30 e 70, lá nos Estados Unidos, havia uma tira de quadrinhos satíricos chamada Pequeno Abner. Nessa tirinha, vários moradores locais morriam todos os anos por causa do óleo skunk, o qual era produzido moendo gambás mortos e sapatos usados, sendo que o propósito dele nunca foi revelado na tirinha. Bem, o homem responsável por armazenar esses barris era conhecido como Skunk Works. Quando Kelly Johnson e os demais engenheiros começaram a trabalhar às escondidas,
Eles primeiro ocuparam um lugar que ficava ao lado de uma fábrica de plásticos, onde o cheiro era muito, muito forte. E daí vieram, claro, as piadinhas de que eles trabalhavam na Skunk Works. Mas lembra-se que eu falei que o projeto deles era super secreto? Pois é, num dia qualquer, uma ligação do Departamento da Marinha acabou sendo transferida para eles por engano, no qual o engenheiro Herb Culver, achando que era um dos outros engenheiros, atendeu a ligação brincando e dizendo: Skunk Works, aqui é o informante Culver falando. Por causa desse erro do engenheiro, o nome Skunk Works acabou pegando. Mais tarde, Herb Culver disse que foi demitido por Kelly Johnson, mas ele nem se preocupou com isso, pois era comum que ele fosse demitido mais de uma vez por dia e depois sempre voltasse ao trabalho. Mas, apesar do nome ter pego, a própria Lockheed pediu para que eles alterassem, e trocando a letra O para U de skunk, pois eles não queriam ser processados pelo pessoal do quadrinho. Atualmente o termo já se popularizou e a palavra Skunk Works passou a significar qualquer projeto desenvolvido por um grupo pequeno de pessoas dentro de uma organização maior. Olha que interessante. Ou seja, se você alguma vez já fez parte de um grupo menor em sua empresa, onde vocês tinham uma missão diferente de todos os outros funcionários, então você já faz parte de um Skunk Works, pode botar no currículo. Mas voltando agora à construção do XP-80, para esse projeto, Kelly Johnson e sua equipe tiveram de trabalhar numa tenda de circo alugada, literalmente, já que não havia outro lugar. Além disso, como o tempo era corrido, eles também precisavam finalizar tudo em, no máximo, 150 dias. E, de fato, com apenas 143, a equipe projetou e construiu o XP-80. Por causa disso, a Skunk Works passou a receber cada vez mais contratos maiores e mais secretos. Por exemplo, em 1955, a CIA entrou em contato com eles para a construção de um avião espião, o famoso U-2. Como eles estavam no contexto da Guerra Fria, a ideia era que esse avião fosse capaz de sobrevoar a União Soviética para tirar fotografias. E a ideia acabou não dando tão certo assim, já que, em 1960, o piloto Francis Powers foi abatido enquanto pilotava um U-2 sobrevoando a Rússia. No final de 1959, a Skunk Works recebeu outra missão: construir 5 aeronaves A-12 ou A-12. A ideia aqui era que essas aeronaves superassem a velocidade de Mach 3, ou seja, 3 vezes a velocidade do som, além de serem feitas de titânio. Só havia um problema com esse pedido, o que inclusive fez com que o primeiro voo de um A-12 só ocorresse 3 anos depois, em 62. A União Soviética era quem dominava o fornecimento de titânio. Conseguir titânio em plena Guerra Fria acabou se mostrando uma tarefa tão difícil quanto projetar e construir as aeronaves. Apesar de todas as dificuldades e da exigência de se trabalhar sempre em segredo total, é autoria da Skunk Works alguns dos maiores projetos aeroespaciais. Foram eles que projetaram a aeronave tripulada mais rápida que já existiu, o primeiro avião furtivo além do principal caça aérea do mundo. Mas e agora? O que vem a seguir, hein? No momento atual, o foco está inteiro nos veículos autônomos e a guerra aérea não poderia ser diferente. Os drones de guerra já são uma realidade presente ao redor do mundo, com várias notícias deles sendo amplamente utilizados na guerra da Ucrânia. Então, é claro que a Lockheed também entrou nessa nova era, e o seu drone de combate Grupo 5 é o seu mais novo projeto em desenvolvimento. Conhecido como Vectis, esse drone trata-se de uma aeronave não tripulada criada especificamente para atuar em operações em conjunto com as Forças Armadas norte-americanas. Ou seja, essa será a primeira vez que aeronaves tripuladas e não tripuladas poderão trabalhar ali lado a lado em missões de ataque. Seria esse o futuro das guerras? Bem, O.J. Sanchez, o atual vice-presidente da Skunk Works, comentou sobre essa nova criação, dizendo que o Vectis
é a culminação da nossa experiência em integração de sistemas complexos, desenvolvimento de caças avançados e autonomia. Nós não estamos apenas criando uma aeronave, mas estabelecendo um novo paradigma para o poder aéreo. Foram décadas de projetos, inovações e tecnologias sendo desenvolvidas pela Skunk Works e o Vectis é apenas o mais recente deles. Ou melhor dizendo, ele é o mais recente que eles revelaram ao público, né? Desde o seu início lá durante a Segunda Guerra, eles já eram especialistas em desenvolver grandes tecnologias em segredo absoluto, só deixando para revelá-las na hora certa. Ou seja, por mais que o vice-presidente tenha ido a público anunciar que o Vectis é a aeronave mais avançada que eles possuem atualmente, isso não quer dizer que eles já não tenham desenvolvido em segredo algum protótipo ainda mais avançado. No final, o que realmente fez a diferença na Skunk Works é o fato deles atuarem como equipe enxuta, com pessoas extremamente talentosas, focadas em resolver problemas com muita antecedência e uma fração do custo, aplicando os métodos mais simples e diretos possíveis para desenvolver e produzir novos projetos. Afinal, para que se enrolar demais em coisas excessivamente complexas e burocráticas quando eles próprios já provaram que, dentro de uma tenda e com menos de 5 meses, foi possível revolucionar toda a indústria aérea, né? E aí, o que achou das Skunk Works? Comenta aí e muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.